Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao módulo Engajar. Agora você vai entender um pouquinho o que a gente vai falar nesse módulo e também a aula 1, onde a gente vai começar então a criar conteúdos para matar objeções, que é o tema então do que a gente vai ver a partir de agora. Então é o seguinte, o que a gente vai ver aqui ao longo do módulo 2? Aqui a gente tem um resumo da estratégia, como que funciona então a estratégia do Social Sell. No módulo anterior a gente falou sobre a atração, a gente foi buscar informações sobre o nosso cliente em potencial, vamos levantar suas dores, suas objeções, os seus problemas. E agora no módulo Engajar a gente vai lidar com isso, a gente vai, vamos dizer assim, iniciar o processo de convencimento dessas pessoas para entrar aí nesse processo da conversão usando o conteúdo. Então esse módulo é totalmente dedicado ao conteúdo e no próximo módulo a gente vai ver sobre a criação da sua lista, anúncios e também algumas estratégias aí para aumentar a sua conversão usando as mídias sociais. Então, basicamente a gente está avançando aqui dentro dessa engrenagem, onde a gente viu então, né, que o Facebook e Instagram vão servir para atrair e engajar possíveis clientes. WhatsApp, Messenger, e-mail servem também para engajar, mas ajudam muito mais aí a converter. Então, esses são os temas do que a gente vai ver nesse módulo 100% focado em conteúdo e no próximo especificamente, a gente vai falar sobre anúncios e construção aí da sua lista. Então, nesse módulo 2, o que a gente vai ver? Essa aula a gente vai ver então conteúdo para matar objeções, como é que a gente vai descobrir então que conteúdo produzir de acordo para cada objeção aí que o seu possível cliente tenha em comprar o seu produto ou serviço. Vamos falar um pouquinho sobre copywriting para conteúdo, como é que você vai trabalhar com o chamado impacto e a persuasão para você se destacar aí no seu mercado. Vamos falar sobre funil de conteúdo, imagens e vídeos também para chamar a atenção aí da sua audiência. Um ponto super importante que são os algoritmos, tanto do Facebook quanto do Instagram, e o que você precisa saber aí para você dominar essas plataformas, né, esses recursos e aumentar a possibilidade de você ter mais visibilidade, mais divulgação espontânea aí do seu negócio. Táticas de engajamento para Facebook e Instagram e encerrando o módulo, a gente vai falar sobre construção de recompensas, como que você vai poder usar aí alguns conteúdos para você gerar a sua lista para depois vender para essa galera. Então esses são os tópicos aqui que a gente vai abordar ao longo desse módulo. Agora algumas informações importantes para você, que é o seguinte: o que você aprendeu no módulo 1, o que você descobriu no módulo 1 vai ser muito útil para a gente trabalhar aqui com essa questão do conteúdo, lembrando que é uma engrenagem, então quanto melhor você girar lá no início, mais resultado você vai ter lá no final. Esse módulo, para mim, é a chave para você vender mais, porque é a partir do conteúdo que a gente vai falar o que as pessoas querem ouvir. Então, essa é a regra, né, das mídias sociais. As mídias sociais servem para esse processo de conteúdo e o conteúdo é o que vai gerar valor para a gente sacar valor, que é o que a gente viu nas aulas do módulo 1. E o mais importante é o seguinte: eu vou apresentar muita ferramenta, eu vou apresentar muitas coisas aqui nesse módulo. E claro, tudo isso é baseado ao longo da minha experiência. Então tudo isso vem aí uma soma de 7 anos, tá? 7, 8 anos que eu já venho trabalhando com isso. Então é muita coisa para você talvez querer fazer tudo de uma vez só. Então vá devagar, assista as aulas, aplique, pergunte, olhe, se dedique. Não queira fazer tudo de uma vez. E isso vai ajudar você a assimilar melhor aí o conteúdo e, claro, como sempre, peça ajuda se você travar. Aqui no espaço embaixo dessa aula tem, né, o contato com o nosso time de especialistas e também na nossa comunidade do Facebook. Se você travar, ficar com dúvida, não sofra sozinho, peça ajuda. E o grande objetivo desse módulo e dessa aula, a gente iniciando aqui nessa aula, é identificar conteúdos incríveis, como é que você vai então se destacar aí da sua concorrência e como é que você vai então usar o conteúdo, lembrando que essa é a moeda que a gente tem nas mídias sociais para gerar valor, para depois poder sacar valor, certo? Então, esse é o tema desse módulo e tudo sobre conteúdo de qualidade, como a sua moeda de troca aí com a sua audiência. Então, para a gente começar esse módulo, vou falar um pouquinho sobre, então, conteúdo para matar objeções. O que são objeções, caso você nunca tenha ouvido falar sobre isso? Objeções são os empecilhos, são os porquê as pessoas não compram o seu produto, as dúvidas que elas têm, ou as crenças que elas têm, os mitos que elas têm, basicamente as desculpas que elas criam para não comprar de mim, de você, seja o que quer que você venda. Então, e como é que a gente consegue matar objeções? Basicamente com conteúdo, um conteúdo mais estratégico, vamos dizer assim, para matar
objeções. E nessa aula eu vou te mostrar uma ferramenta super simples que eu uso praticamente todos os dias com esse propósito de matar objeções. Como é que a gente pode então iniciar esse processo de entender quais são as objeções e que tipo de conteúdo a gente precisa produzir para matar essas objeções, para aniquilar, né, as dúvidas que as pessoas tenham em relação aí ao seu produto, ao seu serviço, tá? Então, essa parte ajuda muito nesse processo do engajamento. Quando a pessoa engaja com o seu conteúdo, quando ela se conecta com o seu conteúdo, você ajuda nesse processo de matar objeções. Você vai aproximando a pessoa, né, da sua marca, do seu negócio. E essa questão da comunidade e autoridade, a gente vai ver que são alguns gatilhos mentais aí importantes que a gente precisa construir e utilizar no nosso negócio para esse processo de matar as objeções ou basicamente as desculpas que as pessoas dão para não comprar de você. Então, só reforçando um pouquinho que a gente falou no módulo anterior, aqui entra então a importância de primeiro a gente conhecer com quem que a gente está falando e primeiro a gente entender que o nosso potencial cliente ele pode estar em níveis diferentes de consciência do nosso produto. O que são níveis de consciência? Ele pode saber mais sobre o seu produto ou ele está totalmente consciente de que o seu produto existe, quanto custa, como que ele compra, como que ele é. Ou ele pode estar totalmente inconsciente. Ele não sabe que você existe, ele não sabe que o seu negócio existe, e aí o conteúdo vai ajudar ele a andar aí nessa esteira de consciência. Aí até trouxe um exemplo no módulo anterior sobre a jornada de compra. Esse é o processo, então, que vai fazer com que a pessoa se torne totalmente consciente, ou ela conheça você, confie em você e compre em você. Então, por exemplo, uma pessoa que está totalmente inconsciente, ela não sabe que você existe, ela não sabe que o seu produto existe e ela não sabe que você pode ajudar a resolver o problema dela. Então, tem uma pessoa lá que ela está morando de aluguel e para ela está tudo bem. Então, ela está completamente inconsciente do seu produto, caso você venda, por exemplo, um consórcio. E aí ela vê uma matéria no jornal falando do aumento do aluguel e isso, então ela se torna consciente do problema. Poxa, eu moro de aluguel, então o aluguel é um problema, né? Então o aluguel vai subir. E aí ela começa a entrar nessa jornada de compra, né? Entrar nessa jornada da busca de informações. E aí ela começa a procurar por informações sobre compra de um imóvel, então ela se torna consciente da solução. Qual é a solução para ela sair do aluguel? Comprar o imóvel, certo? E aí, na medida em que ela vai buscar essas informações, ela entra lá no seu blog, ela vê um vídeo seu no Facebook, ela vê alguma coisa sua no Instagram, e aí ela conhece o consórcio e ela acaba se interessando. Ela, olha que interessante essa possibilidade, eu posso financiar, eu posso isso, eu posso aquilo, e eu posso fazer um consórcio também. Então ela se torna consciente do produto. A partir do momento que ela conhece você, que ela interage com o seu conteúdo, que ela vê lá na sua página, ela marca, né, chama pelo WhatsApp, ou pelo Messenger, ou por e-mail, marca uma reunião e vai lá até você, corretor, ou até a sua empresa para saber mais e aí efetivamente fechar um negócio. Então, essa é a ideia e cada etapa dessa, o conteúdo que você divulga, o conteúdo que as pessoas veem sobre você, sobre o seu mercado, sobre o seu nicho, é o que vai fazer a pessoa andar aí, vamos dizer assim, nessa jornada de compra. Então, aquela história de que menos é mais, né? Então, a gente foca muito mais em quais os problemas e dores que essa pessoa está passando e todos os negócios têm, o cliente tem dores e problemas. Eu já dei vários exemplos, por exemplo, da sapatilha. Eu vendo sapatilha, qual é a dor de quem compra sapatilha? Falo por causa própria, às vezes a gente compra uma sapatilha e dá chulé, aperta, faz calo, ela laceia ou ela não laceia. Então tem uma série de coisas que essas são objeções. Eu olho uma sapatilha lá na prateleira e olho assim, será que essa sapatilha vai dar chulé? É uma objeção. Será que essa sapatilha vai lacear demais? É outra objeção. Então são todas as desculpas que a gente acaba criando para não comprar determinado produto. E quando a gente começa a focar nossa comunicação em responder essas perguntas, aí a nossa conversão aumenta. Aí a gente consegue falar coisas mais interessantes, mais atrativas para as pessoas, para matar
as duvidazinhas que estão ali na cabeça dela. Então essa é a estratégia que a gente acaba adotando dentro do nosso conteúdo. E qual é a ferramenta, então, qual é a forma, super simples na minha opinião, de você começar a entender que tipo de resposta você tem que dar para cada uma dessas objeções. Isso é um pouco de treino, tá? Então, se alguém fala, se você descobre que a pessoa se pergunta, será que a sapatilha dá chulé? Como que você responde isso, que não dá chulé? Qual é o critério, qual é o argumento que você vai colocar para matar essa objeção? E isso a gente trabalha muito no quadro chamado situação versus solução, ou também objeções versus afirmações. O que é uma situação? A situação é o que o seu cliente está vivendo nesse momento, tá? Então, exemplo lá do consórcio. Eu moro de aluguel. Então, essa é a situação que ele vive nesse momento. Ou estou procurando um imóvel para comprar. Essa é a situação. A objeção é isso, ele está procurando um imóvel para alugar, mas quais são as dúvidas que ele tem na cabeça dele? Ah, será que eu vou conseguir um financiamento? Será que eu consigo pagar menos juros? Será que eu consigo financiar e larará? Essas são também as objeções, as perguntas que ele pode estar fazendo. E você que é o especialista, vamos dizer assim, você que é a pessoa que entende sobre o tema, né? Você tem um negócio sobre isso, você provavelmente entende sobre aquele tema muito mais do que o seu potencial cliente. Se você tem uma padaria, você entende de bolo provavelmente muito mais do que o seu cliente. Se você tem um pet shop, você entende de animais, de bem-estar animal, provavelmente muito mais do que o seu cliente. Então, você é a autoridade. Você é a pessoa que vai dar a resposta que a pessoa precisa ouvir. E aí vem as afirmações. Então, a pessoa pergunta, será que essa sapatilha dá chulé? Aí você, com a sua autoridade, com o seu conhecimento, faz as suas afirmações. Na prática, como que funciona? É um quadro com 3 colunas, tá? Então, vai ter aqui material de apoio para você usar aqui o modelo, mas são 3 colunas simples que você vai responder e essa, de fato, é a ferramenta que eu uso para preparar praticamente todos os meus conteúdos. A primeira questão que você vai se perguntar é: qual é a situação do meu cliente atual? Ou qual é a objeção do meu cliente atual? Qual é a dúvida que ele tem em relação ao meu produto? E tudo isso você pode encontrar lá na sua pesquisa da persona. Se você fez a sua pesquisa da persona, se você fez a pesquisa, você vai ter aí várias objeções ou vários problemas que você acabou identificando lá na sua busca. Você como autoridade, ou você como pessoa, né, que sabe provavelmente muito mais que o seu potencial cliente, qual seria a solução? Qual seria a resposta para aquela dúvida? Qual seria a resposta para aquela objeção? E aí você pode colocar ali, se você quiser, em que nível de consciência aquela pergunta tá. Será que a pessoa aqui ela já sabe mais do produto? Será que ela sabe menos? Em que nível mais ou menos ali de consciência você acredita que aquela objeção está? Na prática, como que eu faço? Qual é a situação? Então, qual é a objeção? Qual é a dor que aquela pessoa, o potencial cliente meu, está vivendo no momento? Preciso aumentar as minhas vendas, mas não sei como. Como é que eu aumento as minhas vendas? É isso que a minha persona pode estar se perguntando nesse momento. Eu como autoridade, eu como pessoa que vou ensinar ou que vou compartilhar algum conteúdo, eu que sei mais do que o meu potencial cliente, falo, a solução para você aumentar as suas vendas é usar a internet para vender mais. Então essa é a solução do seu problema. E aí eu posso colocar ali no nível de consciência. Então essa pessoa, ela tá lá longe ainda em relação ao meu produto, ela ainda não sabe sobre o meu produto, ela não sabe que o Facebook, mídias sociais podem ajudar, então ela tá lá só consciente do problema. Outra situação que eu posso mapear nas minhas pesquisas, na minha persona, são pessoas que dizem lá, eu só gero curtidas e nenhuma venda. Eu, autoridade, digo, qual é a solução? Eu afirmo que gerar conteúdo de qualidade é a solução para transformar curtidas em vendas, tá? E aí eu já sei que é uma pessoa consciente da solução. Ela já sabe que as mídias sociais podem ajudar ela a vender mais. E por fim, uma outra situação que o meu potencial cliente pode estar se perguntando, ou uma objeção que ele tem é: será que o Facebook é essencial? Será que o Social Cell serve para quem presta serviço? E aí eu, autoridade que sei sobre o assunto, eu posso oferecer uma garantia. É o seguinte, eu não posso garantir, obviamente, que você vai ter resultado, vai depender de como você vai aplicar, por isso você tem X dias para saber se o treinamento é para você, tá? Então, basicamente é assim que você vai começar a identificar que tipo de conteúdo produzir para matar aí as objeções do seu cliente. É simples assim. Agora, é um processo de pegar tudo que você viu lá no módulo Atrair, jogar ali na coluna da situação e pensar qual é a solução para essa objeção. E pode ter mais de uma solução para a mesma objeção, tá? O cliente fala lá, esse produto tá muito caro.
Qual é a sua resposta para isso? Olha, o meu produto está caro por conta que eu uso esse ingrediente, isso é diferente, tem essa e esse benefício que o concorrente não tem, tá? Então, basicamente é isso que você vai começar a levantar. Então, quando essas objeções surgirem, as objeções universais, por exemplo, eu não tenho dinheiro, isso aqui tá muito caro, ou eu não tenho tempo, que resposta você dá para essa pessoa, tá? Esse é o início, então, do processo de levantamento de objeções e a gente vai ver nas próximas aulas como que a gente vai deixar isso mais atrativo quando a gente for falar para técnicas de copywriting, tá? Então, fechando a aula, essa aula é bem simples mesmo, é só esse processo de exercício, é essa planilha que você vai preencher nessa aula. Então, preencha o seu quadro. Eu vou disponibilizar aqui para você para um download, mas também você pode fazer em qualquer lugar, numa planilha, no papel, onde você quiser, num quadro branco, por exemplo, como esse aqui. E você vai lá, todas as objeções, todos os problemas que você mapeou no módulo 1, coloca ali na coluna da situação e você, ou junto com a sua equipe, começa a pensar qual é a solução, qual é a resposta dessa objeção, e é só isso que a gente vai fazer ao longo dessa aula, e um bônus ali você pode classificar de acordo com o nível de consciência, beleza? Na próxima aula a gente vai entender então como que a gente pode, vamos dizer assim, gourmetizar esses conteúdos, como é que a gente pode deixar eles mais atrativos, e você vai entender então a importância do copywriting para você se destacar aí da sua concorrência. Então, não perde a próxima aula. E é o seguinte, faz lá, preenche o seu quadro, que com certeza vai te dar muito mais clareza aí de como é que você transforma as curtidas que você tem em vendas para o seu negócio. A chave tá em você saber como responder essas objeções usando o seu conteúdo, e a gente vai ver muito mais sobre isso ao longo desse módulo. Então, vejo você na sua próxima aula. Tchau!